como estamos aqui como igreja, para falar sobre igreja, nada mais justo do que pedirmos a Deus que nos ilumine e Nossa Senhora, que acompanhou e acompanha toda a vida da igreja, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos falar e aprender um pouquinho sobre a história da nossa igreja. Eu vou dar ênfase nesta fala ao aspecto da evangelização e da fé, principalmente as principais mudanças de época, as mudanças que aconteceram na prática de fé e na maneira de evangelizar. Teve situações da história que mudaram muito a atuação da igreja. É difícil abranger tudo, ou ser obrigado a citar épocas da história. Então, como nossos jovens aí se boiarem ou não lembrarem de algum período da história, eu faço resuminhos, lembro o que é. Pode ser que estava Aproveita para a revisão do Enem. Entendi. Bem, quando falamos de história da igreja, a tentativa é não só mostrar aquilo que os livros de história costumam mostrar. Quando a gente pega um livro de história, e principalmente se eu for pegar a época que eu estudei história, que era basicamente um período de ditadura, e a gente só passava para o povo aquilo que o governo deixava passar, então nunca se mostrava uma visão mais abrangente de história. Mostrava-se uma visão unilateral, normalmente uma visão crítica contra a igreja. E vocês vão ver o porquê depois, quando no final a gente for falar de ditadura. Mas, de fato, nós vamos tentar mostrar os dois lados da moeda, né? O que a igreja esperava e o que os governos faziam em relação à igreja. Isso vai ajudar a ter uma compreensão melhor sobre a nossa igreja hoje no Brasil. Bem, em primeiro lugar, a história. Não sei se ficou bonitinho ali, dá para ler? A história da Igreja Católica cobre um período de aproximadamente 2000 anos. Relata os eventos de uma das mais antigas instituições religiosas em atividade, influindo no mundo em aspectos espirituais, religiosos, morais. A história da Igreja Católica integra a história do cristianismo e a história da civilização ocidental. Toda a civilização ocidental está marcada por essa história. Isso é fato, a gente sabe disso, por mais que há outras religiões aqui, existe essa influência forte. Ponto de partida. A história do cristianismo, ele remonta ao Antigo Testamento, ao projeto de salvação de Deus para a humanidade. Às vezes a gente acha que a igreja começou só depois da morte de Jesus, e na verdade não é bem isso. A história da igreja era uma continuidade com o projeto de salvação do Antigo Testamento. Deus quis salvar a humanidade, fez aliança com a humanidade, e isso não teve um ponto final no Antigo Testamento e começou outra coisa. O povo judeu foi o primeiro a fazer a experiência do amor de Deus uno. A aliança que Deus fez com os judeus prefigurava a nova aliança com Jesus. Às vezes as pessoas perguntam, por que o povo judeu?
tenta se revelar a todos, mas os judeus já tinham dado esse passo. Então, toda aliança no Antigo Testamento, ela prefigura uma aliança mais perfeita, que é a própria vinda de Jesus, que vem selar uma aliança conosco. Por isso, o cristianismo nasce como continuidade da fé judaica. Uma continuidade, não é uma ruptura. Nós nascemos da fé judaica. A nossa missa, ela está estreitamente relacionada com a ceia judaica. Os elementos usados, os símbolos, as orações, segue mais ou menos a mesma base da ceia judaica. A única perguntinha, querem que levante, está dando para ler embaixo, dá para levar? Ainda como ponto de partida, a história da Igreja Católica remonta a Jesus Cristo e ao apóstolo Pedro, a quem, segundo a nossa doutrina, Cristo prometeu o primado da igreja fundada por ele. Sobre essa pedra edificarei a igreja. De fato, quando a gente pensa em Igreja Católica, a gente está pensando nessa fé que nasce do lado aberto de Cristo na cruz, que faz memória do nosso batismo. Do lado de Cristo nasce. Está fechado lá? Está aberto. Está aberto. A igreja nasce lá do lado aberto de Cristo, né? Me fizeram uma pergunta: por que mistura água com sangue na Eucaristia? Água com vinho. Porque do lado de Cristo sai água misturada com sangue, para fazer essa referência. Isso lembra também o nosso batismo, né? Pelo batismo, lembrando a água, sai do lado de Cristo, assumimos a nova vida que brota da cruz. Essa nova vida que a gente procura. E a igreja é manifestada no mundo no Pentecoste. A partir do Pentecoste começa de fato a missão dos discípulos de Jesus. Eles começam a transmitir essa fé que Jesus ensinou. Aí Pedro assume a frente da missão. Aquele medo de Pedro, né, de negar Jesus 3 vezes, parece que vai embora no Pentecoste e ele assume de fato a pregação. E ele assume realmente, e os apóstolos o reconhecem como líder dos apóstolos. Então dali começa a primeira raiz da igreja. A evangelização, claro que ela vai acontecer com a colaboração de todos, mas desde o começo da igreja a gente vê essa ligação entre os apóstolos, desde o começo. Opa! Tá. O apóstolo Pedro, né, a gente vê ali o chamado dele, Jesus entregando a chave para ele. Nome de nascimento: Simão, nasceu em Betsaida, né? Cristo mudou o nome dele de Simão para Pedro. E em latim ficou Petros, né? É o Cefas em hebraico, depois foi virar o Pedro em latim. Em frente. E aí a gente encontra ainda imagens da crucificação. Temos aí Pedro, pela tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma por volta do ano 67 depois de Cristo. Ele teria assumido como bispo de Roma por volta de 53. Antes de Pedro não havia essa função do bispo de Roma, porque a evangelização nem tinha chegado lá. Ele assume em 53 e depois, pela perseguição de Nero, ele é morto, crucificado de cabeça para baixo, né? A tradição diz que ele foi reclamar que ele não era digno de ser morto como o Senhor. Aí ele reclamou e viraram a cruz de ponta cabeça. Aí tem a imagem do sepulcro, né? Na verdade um esquema do sepulcro de Pedro.
70, os cristãos, aliás, isso está na Bíblia, os cristãos foram em Antioquia, a cidade de Antioquia, foram chamados de cristãos de fato, por volta do ano 70. Por que ano 70? Porque no ano 70 eles foram expulsos do judaísmo, literalmente. Os romanos fizeram um ataque pesado aos judeus nesse ano, um ataque pesado a Jerusalém, depois de 2 tentativas de os judeus se rebelarem contra os romanos. Aí eles acabam brigando com os cristãos e expulsam os cristãos do judaísmo, que até então eram judeus, celebravam como judeus. Aí uma pequena imagem de Antioquia que fica na atual Turquia. Nessa questão ainda de universalidade, as primeiras pregações dos discípulos, elas aconteceram de fato entre os judeus. Os primeiros discípulos saíram para pregar entre judeus. E os apóstolos, em geral, quando encontravam uma comunidade, seguindo as ordens de Jesus, eles iam para uma comunidade onde já tinha um grupinho de judeus, e ali eles começavam a anunciar que o Messias tinha chegado. Para os judeus fazia sentido falar disso, porque os judeus esperavam o Messias, no resto do mundo não. Para anunciar para outros povos, eles tinham que falar em termos de um outro Deus, e não de um Messias que chegava. Então, eles sempre partiam dos judeus. E foi um fenômeno urbano. O cristianismo não começa nas cidades do interior, não começa nas cidades pequenas, ele vai só para as cidades grandes no começo. Por quê? Cidade grande tem comércio, tem movimento, e aquelas pessoas que passam pelas comunidades grandes ajudariam a espalhar o Evangelho para as cidades pequenas. E é dali que surge o conceito de pagão. Vocês lembram o que é pagão? Camponês? É o camponês, a pessoa que mora no campo. Por que existia a discriminação do pagão? Porque se o cristianismo só começou em cidades grandes e em zona urbana, no campo o evangelho não tinha chegado. Então você chamava de o camponês de pagão porque o camponês não tinha ouvido o evangelho ainda. Só posteriormente, depois que o cristianismo já tinha passado pelas capitais, pelas cidades grandes, aí ela começa a se espalhar por cidades pequenas. Mas no geral, todo o trabalho de levar o evangelho é através de cidades grandes. E os apóstolos se dividem assim. Antioquia era já uma capital. Antioquia tinha toda uma força por ser um porto, tinha comércio marítimo, uma importante rota romana por estradas. Então Antioquia já era uma referência. E esse começo da evangelização vai acontecendo dessa forma. No início do século II, tinha 3 cidades importantes para os cristãos: Roma, Antioquia e Alexandria. Por que isso? O cristianismo começou em Jerusalém, capital religiosa. Só que no ano 70, Jerusalém foi destruída. Começa o ataque dos romanos. Todo mundo se dispersa, todo mundo sai fugindo de Jerusalém. Nessa fuga e espalham-se pelo mundo, na região da Judéia fica sendo Antioquia, que está próxima por ser quase divisa da Turquia com o Líbano. Então é uma região próxima, ali fica sendo um centro de referência. Roma, depois que Pedro vai para Roma, passa a ser um centro de referência. E mesmo antes de Roma, tinha uma igreja importantíssima em Alexandria, que é no atual Egito. Alexandria era uma capital de fama enorme, que foi destruída
Quem já não ouviu falar de Alexandre o Grande, né? Parte dali, vocês já assistiram Alexandre, né? E na verdade, em Alexandria sai uma grande escola de pensadores, de filósofos, de teólogos, inclusive Orígenes, que marca muito a vida da igreja. Quem foi muito, os primeiros cristãos em geral foram muito marcados por esse pensamento. Bem, perseguição. Desde o começo existia já perseguição. Vamos entender. Até 70, por isso que eu parei para respirar aquela hora, porque na verdade a perseguição está aqui. Desde antes de 70, os cristãos eles eram perseguidos não por ser cristãos, eram perseguidos por ser judeus. Por quê? Os romanos eles toleravam os judeus porque se os romanos preservassem o templo dos judeus, os judeus ficavam quietos e até pagavam o tributo para eles, que era o dízimo recolhido no templo. O dízimo do templo dos judeus não era para a religião, era para abastecer o exército romano naquela época. Então eles faziam questão até de manter o templo. Quando acontece a revolução de Judas, não é nenhum dos Judas bíblicos, é um outro Judas que faz uma revolução e tenta expulsar os romanos de Jerusalém. Coitadinho, perdem feio a guerra, e aí começa, com a separação definitiva do judaísmo, os cristãos começam, primeiro tem um tempo de paz, mas depois começa a ser perseguido por ser cristão de fato. O Império Romano perseguiu os cristãos porque sua religião era vista como ofensa ao Estado. Os únicos lugares em que se podiam reunir eram catacumbas. A gente tem ali um pedacinho de uma catacumba, né? Era debaixo da terra, você era como uma gruta, você tinha uns túneis debaixo da terra, você tinha morto de um lado, morto do outro, e no fundo fazia um altarzinho escondido e ali celebrava, na época da perseguição. Lembrando que enquanto eles não tinham essa perseguição intensa, as missas, os encontros eram nas casas. Quando começa a perseguição intensa, vai para as catacumbas. E ali que o cristianismo começa realmente a crescer. O cristianismo teve que se converter numa espécie de sociedade secreta para fugir da perseguição. Agora, existia uma esperança, por quê? O povo estava tão oprimido pelo império que quando você falava de esperança de vida eterna, mesmo que você morresse sob a espada de um romano, você ia ter a vida eterna, as pessoas preferiam morrer. Era o que dava força para as pessoas procurarem um martírio. Né? Porque se dissesse, se eu morrer professando minha fé, eu vou direto para o céu. É melhor o céu do jeito que os cristãos ensinam do que a perseguição da forma como estava acontecendo naquele tempo. Então a base era essa. E aí entra a história do peixe, né? O peixe se tornou um símbolo para o cristianismo, porque ficou quebradinho ali, né? A palavra grega ictis, que é peixe, é a abreviatura, o anagrama da frase Jesus Cristo teu Rio Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então é um anagrama, virou um anagrama para os cristãos. Então o símbolo do cristianismo durante um bom tempo era peixe mesmo. Não era por causa de pesca milagrosa, não, por causa do anagrama. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ainda falando de uma suposta paz, a gente teve Nero primeiro, que faz uma baita perseguição contra a igreja, ele que mata Paulo, mata Pedro, bota fogo em Roma e culpa os cristãos para poder reformar Roma. Aliás, tem cada italiano doido, né? Agora, continua.
Agora, não vamos julgar mal, naquele tempo não tinha países, né? Naquele tempo era Roma. Agora, Nero faz aquela perseguição toda, mas com o passar do tempo, as coisas começam a mudar. A primeira nação que estava fora do Império Romano foi a Armênia, que se tornou católica no ano 301. E estava fora do Império Romano, porque os montes, né, o Cáucaso, era uma barreira geográfica para os romanos conseguirem invadir a Armênia. E então lá eles conseguiram se tornar a primeira nação realmente católica. Mas tivemos não só paz. Diocleciano, né, foi uma tentativa horrível de perseguição aos cristãos entre 303 e 304. Diocleciano foi um imperador romano. Ele sai matando muita gente. Foram 2 anos de muita matança de cristãos mesmo. E, no entanto, Diocleciano ele não foi muito feliz, né? No final da última perseguição, constituiu-se um fracasso, porque Diocleciano acabou renunciando por pressão, porque a forma como ele estava dirigindo o império não estava agradando ninguém, nem aos romanos, e ele ainda viveu bastante para ver os cristãos em liberdade, por causa do chamado Édito de Milão, que inicia uma paz da igreja. O Édito de Milão, em 313, ele não aceita os cristãos, ele proíbe que continue se matando cristãos por causa da religião. A perseguição continuou em muitos lugares, e não é que estava aceitando os cristãos, ele estava proibindo matar cristão por ser cristão, mas já foi um sossego em relação ao que eles tinham. O concílio de Nicéia foi o primeiro concílio que marca, diante desse primeiro momento de paz, no ano de 20 de maio a 25 de julho de 325. Nicéia começa a definir a nossa fé. Lembra? O nosso credo niceno, Constantino, Napolitano, começa aqui. Começa a definir nossa fé, começam a se definir várias coisas, porque tinha paz para poder, pelo menos o suficiente para poder fazer isso. Nicéia, na cidade da Turquia, a atual Nicéia da Bitínia, a atual Iznik, da Turquia, sob o imperador Constantino I. Detalhe: Constantino I, ele não se tornou cristão. Ele gostava do cristianismo, mas ele tolerou o cristianismo porque ele percebeu que era melhor para os romanos ceder ao cristianismo e ter o povo cristão lutando pelo Império Romano do que fugindo do Império. Então foi uma maneira estratégica de aceitar. Em Nicéia fixou-se a celebração da Páscoa no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia da primavera. Foi lá que definiu-se quando ia ser celebrada a Páscoa. No cânon 20 do Concílio de Nicéia define o dia do Senhor como sendo domingo. É ali que a gente começa a celebrar de fato o domingo. E todos os domingos, né? Todos devem rezar em pé e não ajoelhados. Enquanto nos outros dias a gente se ajoelha por referência à cruz de Cristo ou para pedir perdão, se você faz uma ladainha de Todos os Santos na semana ou em qualquer outro dia da semana, a gente se ajoelha. Nos domingos não, é de pé, por referência à ressurreição. Então, o ato penitencial no domingo é de pé, não existe a dinâmica de se ajoelhar no domingo para isso. Essa é a diferença. Foi lá em Nicéia que se definiu isso. Enfim, definiu-se muitas coisas, mas foi o primeiro passo. Isso para mostrar para vocês como começa, que é aí que a gente vai definir algumas coisas.
Império cristão, entre aspas. O cristianismo começou a ser tolerado pelo império. A igreja podia então dar início à organização de suas estruturas administrativas. Roma nos dá a primeira basílica. Qual que é a primeira basílica católica? Latrão. O primeiro grande ganho real dos cristãos foi através do imperador Teodósio. Teodósio, quando se tornou imperador em Roma, em 379, bem depois, ele oficializa o cristianismo como religião do império, no ano 380. Em 380 nós começamos a ser religião oficial do Império Romano. Só que a Prósia compras nisso. Tivemos tempo para nos organizar como igreja. Essa da foto é a Basílica de Latrão? Ou não? Não. Eu falei, essa não é a Latrão, mas eu estou falando, a primeira foi a Latrão. Ah, não, sim, é porque eu estou olhando e falei, nossa, então eu já fui lá. Então eu fiquei emocionada. E aí vem uma questão, século IV e V. Se por um lado o cristianismo estava sendo abraçado pelo Império Romano, por outro, o imperador romano obrigou a todos os cidadãos do Império a se batizarem cristãos à força, sob pena de morte. Virou os papéis, iniciando uma perseguição a quem não fosse cristão. E aí entra o detalhe: assim os cristãos não puderam continuar a evangelizar ou catequizar. Todos se tornaram cristãos de uma hora para outra sem saber o que era isso. Imagina, querido, batiza todo mundo sem saber o que é. Vai ter que ser cristão, mas não sabia o que era isso. Também não é muito diferente de hoje, né? Mas, porque a gente batiza com a diferença é que hoje ninguém tem ameaça de morte para isso, né? Imagina, entre o povo romano você pegasse e dissesse: agora quem não se tornar cristão vai ser morto. Imagina, foi todo mundo. O batismo é massa. Mas esse próprio Constantino. Teodósio. Ah, Teodósio. Que esse sim era cristão. Também mais ou menos. Por isso que eu estou dizendo. Nessa época aí, a lembrança histórica para vocês, para quem vai fazer Enem, olha aí que maravilha. O que acontece no século V com Roma? A ruína do Império Romano. Todo o lado ocidental do Império Romano perde a guerra. Invasão na região da Espanha. Aliás, Roma perde todo o norte da África e boa parte da Espanha, e mesmo algumas ilhas do mar Mediterrâneo para os muçulmanos. Pela região da França, eles perdem todo o território para outro grupo de francos, os galicanos. Pela parte norte, eles perdem o território para os germanos e saxões. O que aconteceu? No século IV, Teodósio viu que o império estava ameaçado. A estrutura de religião de Roma, cada um poderia ter o seu Deus, a sua religião. E ele percebeu que a ideia do cristianismo de ter uma religião só que unisse todo mundo seria interessante. Porque se ele dissesse que o Império Romano ia ser um império cristão, ele conseguiria convencer os cristãos a lutarem pelo Império Romano. Por isso ele obrigou todo mundo a ser batizado cristão, para dizer: vamos ter uma religião única e vamos morrer pelo Império. Vocês acham que o pessoal queria morrer pelo Império? Batizado à força? A força a coisa não funciona. E o que aconteceu? Ninguém já não se sabia mais quem era de fato cristão ou não, quem tinha sido evangelizado ou não. As grandes massas abraçaram o
religiões. Quem tinha suas religiões que cultuavam a natureza na região da Inglaterra continuaram. Quem cultuava outros deuses em outros locais continuaram cultuando outros deuses, só não podiam falar, porque se falasse, aí era ameaçado pelo Império, porque estava ameaçando o Império, não porque estava deixando de ser cristão. Deu para entender a virada da coisa? Às vezes a história fala, nossa, o Império tornou-se cristão. Bem assim a coisa. O imperador, ele viu uma sacada política para tentar salvar o Império, mas nem assim salvou. Porque os cristãos, por excelência, eram pacifistas. Os cristãos, para valer, não queriam abraçar isso. E quem não entendia o que era ser cristão, menos ainda, ia morrer para o Império falido. Então, novos horizontes. À medida que o Império Romano decaía, a Igreja assumiu muitas de suas funções e ajudou a manter a ordem no meio do caos que se generalizava. Imagina, o Império ruim do jeito que ruiu, a Igreja ajudou muito a manter a ordem, a manter a paz, inclusive nos territórios que foram ocupados por estrangeiros. Na verdade, não foi nem bem ocupação estrangeira, algumas regiões simplesmente proclamaram independência. A França praticamente proclamou independência, não foi uma invasão. Os missionários, eles levaram a mensagem do cristianismo para além das divisas do antigo Império, porque como não estava mais preso pela guerra do Império Romano com os outros, a Igreja teve liberdade para sair e expandir, levar o Evangelho para outras nações, para outros lugares. Então aqui acontece uma expansão do cristianismo para fora do Império Romano. Ele acontecia antes, mas bem tímido. Agora começa a acontecer para valer. Porém, sofre com o avanço dos bárbaros e muçulmanos, que já estavam dominando a Europa. O fim do Império Romano no Ocidente, aí para o Enem, 480. Gente, tem papel aqui. Pode levar o papel. Decorar. 480 acontece o fim do Império no Ocidente. Aí começa o chamado período feudal. Vocês lembram do período feudal? Que bom. O período feudal, ele começa no século V, vai até o século X com seu auge, aí começa a decair. Ele se estende até o século XV, mas já decaindo, já misturando-se com outras formas de organização política. Por isso eu coloquei ele até o X, porque o X começa a decadência. Isso foi uma coisa que eu coloquei. Com o temor crescente dos ataques, o povo se reuniu em torno de castelos ou mosteiros para procurar proteção. Se tinha alguém que tinha dinheiro, montava a sua fortaleza, o seu castelo, né? Hoje a gente acha tão romântico os castelos europeus, mas na verdade foram construções para se proteger de ataques. E o povo ficava basicamente do lado de fora, as vilas em torno dos mosteiros e castelos. A proteção era do castelo, mas aí surgiu aquela situação: o povo estava vivendo fora do castelo, mas para ter a proteção de um senhor feudal, eles pagavam um tributo para esse senhor para manter o exército dele. Isso era a estrutura da época. A fé, como o povo não tinha sido evangelizado, no começo tinha sido toda a força, a fé era uma mistura de religiões, magia e alguns traços de cristianismo. Isso esse era o retrato da Europa. Percebam, no Oriente, a igreja em Constantinopla continuou firme com uma estrutura própria. Durante um bom período da história, que vai do século V até século X, até início do século XI, aliás, a igreja continua como se tivesse duas lideranças. A igreja do Ocidente
do Oriente até reconhecem o Papa, mas eles tinham uma vida independente, porque lá era o chamado Império Romano, o que sobrou dele, que é a região da Turquia e países adjacentes. Agora, na Europa como tal, isso inclui a Itália, já tinham caído sobre outros países. E não, aliás, não havia países sobre outros povos. Naquele tempo não tinha organização de país, você tinha várias vilas, as vilas eram um tanto autônomas, você tinha governantes de territórios e você tinha imperadores, você tinha reis que comandavam regiões maiores. Do outro lado, quem praticava outra religião era perseguido como culpado pela maldição do momento histórico que estavam vivendo. Porque se eles estavam sendo perseguidos, derrotados, viviam pobreza, viviam tudo isso, muitos senhores feudais que abraçavam o cristianismo, ou até muitos padres que viviam mais a superstição do que outra coisa, começavam a culpar quem procurava magia, começavam a culpar quem procurava outra religião, e aí começa a perseguição dentro do feudalismo já a quem não era católico. Daí que vai dar vazão àquilo que ficou conhecido depois como a Inquisição. Por quê? Na verdade, eram os próprios senhores feudais, os próprios reis tinham medo, às vezes, que se fizesse alguma coisa contrária à fé, Deus fosse castigar. Daí pegava e começava a perseguir quem era de outras religiões. Assim começa. Depois veio outras coisas, né? Veio situações quando um rei, um senhor feudal aprontava, né? Traía a sua esposa. Aí começava a dizer que era mais fácil, né? Em vez de convencer a esposa de que ele foi um escorregão, ele pegava e dizia para a esposa que a mulher era uma bruxa. Então queimava a mulher como bruxa para culpar a mulher pela traição dele. E aí vem a perseguição das bruxas. Não foi coisa que a igreja começou, foi coisa que os senhores da época começaram. Usaram da religião para isso. Sim. Durante muitos momentos a religião foi usada. Claro, esse período prosseguiu durante algum tempo e começa o chamado Império Carolíngio. Estudaram isso? Alguns estudaram. Já ouviram falar de Carlos Magno? Melhorou. O Carlos Magno foi um rei francês que obrigou o Papa a proclamar o imperador. Foi obrigado, tá, gente? O Carlos Magno ele veio com a promessa de tentar restaurar a união dos povos. Passou-se alguns anos, já era século VIII, estavam em pleno feudalismo, mas o Carlos Magno ele teve a pretensão de reunir todos aqueles povos, tentando chamar a religião como base dessa união. Bom, outra coisa que ele prometeu é que o império seria um império cristão, a sociedade seria uma sociedade cristã, todas as estruturas, tudo que tivesse na sociedade teria que ser cristão. E de fato algumas coisas aconteceram. Por exemplo, tudo que houvesse na cultura, todos os textos, teatros, música, tudo teria que ter cunho religioso. Não podia mais ter cunho pagão ou de outras religiões. Tudo tinha que ter um cunho religioso. Só que, na verdade, o Carlos Magno ele tinha muita ambição. Ele faz essa máscara de um cristianismo, tenta realmente unir o império, mas ele só tenta galgar poder e tentar se sobrepor aos outros reis, aos outros povos que tinham na área. Assim que ele morre, os filhos dele só querem saber de poder. Os filhos dele começaram a repartir herança antes do Carlos Magno morrer. E repartir herança literalmente repartiu o império. Ou seja, durou algum tempo ainda, mas depois estava falado ao fim, porque se o que estava governando não era a religião, era poder,
E aquilo, ele disse sim para a igreja no primeiro momento e depois obrigou a igreja a se calar. O que mudou na evangelização? Nada, continua aquela evangelização do feudalismo, baseada mais em devoções, em piedades, do que conhecer a fé. O resto não tinha mudado nada. E com um detalhe, Carlos Magno, como ele forçou todo o povo a continuar cristão, então ele começou a perseguir quem se mostrasse não cristão. Ele fez uma perseguição a qualquer um que não fosse cristão. E de novo os batismos eram obrigatórios, ou se batizava cristão ou estava expulso, condenado. Então era uma coisa à força, não havia evangelização de fato aí. Então foi tudo meio para inglês ver, mas para dar um aval para o poder dele. Passado esse período, os séculos seguintes, vai do século IX até o século XV, é um período chamado de Império Sacro-Germânico. O Sacro Império Germânico. Com o fracasso dos sucessores de Carlos Magno, foi a vez do rei da Germânia, ou Alemanha, atual, procurar o Papa com as mesmas promessas, formar um império cristão. O Sacro Império Romano, Sacro Império Cristão com as mesmas características do Império Romano. Só que as promessas pareciam mais sólidas. Inclusive, ele prometia dar mais poder para a igreja. Então, a princípio, parecia bom. O Papa passaria a ser ouvido, porque até então não era ouvido. Era essa a promessa. No começo foi promissor, reestruturando poderes, deu autonomia aos príncipes, ele que inventou essa história de conde, duque e tudo que essa hierarquia de poderes entre as terras, deu territórios inclusive para a igreja. Cada território era como um estado independente, porém ligado ao império. Ele fez essa divisão. Cada duque tinha sua autonomia, cada príncipe tinha sua autonomia, só que tinha que estar ligado ao império. O que virou disso aí? Ele é uma cidade-estado, ficou quebradinho, mas era esse modelo. Em vez de ter só o castelo dentro da muralha, tinha uma cidade inteira dentro da muralha. Tinha cidades inteiras muralhas. A igreja se tornou senhora de seus territórios, que foram chamados estados pontifícios. Já ouviram falar de estados pontifícios? Qual que é o estado pontifício que vocês conhecem hoje? O Vaticano. Vaticano. Esse Vaticano é chamado de estado pontifício. Naquele tempo tinham vários estados pontifícios, principalmente na região da atual Itália. Tinham vários, mas foi tudo tomado da igreja. Até como uma concessão desse Sacro Império Romano, alguns territórios que a igreja tinha, igrejas importantes, tinha mosteiros importantes, foram territórios dados à igreja. Só que depois tudo foi tirado de novo, Porém, quando a igreja tentou contrariar o império em várias questões, como as cruzadas que acontecem justamente no Sacro Império Germânico, a Inquisição, coletas de dízimos, nomeações de bispo, porque não queriam deixar a igreja nomear os bispos, cada rei queria nomear o seu bispo e os seus padres, em vez de passar pela formação da igreja para se tornar padre ou bispo, o rei ou o príncipe gostava do seu sobrinho ou de um parente dele e dizia: sobrinho, você vai ser o padre, você vai ser o bispo, e distribuía assim as coisas. Quando a igreja tentou contestar isso, a reação foram de várias tentativas de separação da igreja de Roma. Foram várias. Começa com os huguenotes no século VIII ainda, começo do Sacro Império Germânico, e continua até a ruptura final com a Reforma Protestante, no século XV. Ou seja, durante todo o período do Sacro Império Romano, a igreja não podia falar nada que ameaça a separação.
evolução da sociedade, início do século XV, temos os benefícios trazidos pelas cruzadas, avanços científicos, mas, no entanto, o Império Germânico estava mostrando que quem mandava era eles. E a fé continua resumida nas piedades populares. Continua a fé resumida em piedade popular. Evangelização, que era bom mostrar para o povo como viver de fato como cristão, nada. Vejam bem, parou a catequese, parou a evangelização antes lá do Império Romano acolheu o cristianismo, e até agora não voltou. Estamos no século XV. Renascença. Algumas coisinhas vocês lembram da Renascença? As artes são bonitas, né? É renascimento, é diferente. Renascimento. É a mesma Renascença coisa. ligado à arte, né? Renascença ligado à arte. Renascimento. Resultado de inúmeros saques ao Oriente, as cruzadas trouxeram inúmeros elementos de outras culturas para a Europa. Na verdade, o primeiro ponto foi esse. Se a gente pensar como é que mudou o pensamento europeu, através do contato com cultura de outros países, com outras culturas perdidas, inclusive com a filosofia grega que estava perdida no Ocidente, mas estava sendo preservada no Oriente. Então aí começa todas essas culturas serem trazidas para a Europa pelas cruzadas. Além de descobertas científicas, as influências atingiram a fé das pessoas, pois nunca haviam sido evangelizadas de fato. Muitos questionavam se Deus existia, e se existisse, não devia ser tão grandioso, que agora os homens podiam fazer coisas melhores do que ele. Era a marca da Renascença. A arte renascentista é você fazer uma criação mais bonita, mais perfeita do que Deus. Por isso o perfeccionismo das obras musicais, das obras de pintura, das esculturas, a ideia é você fazer uma coisa tão perfeita que seja mais perfeita do que a criação. Até para mostrar que o homem é o Senhor de si. É tirar Deus do centro do universo. É para o antropocentrismo, né? Sim. A virada da Renascença, na verdade, foi tirar Deus do centro do universo. Então a religião, a fé começam a ser duramente criticadas nesse contato com outras religiões. Às vezes a gente acha a arte renascentista bonita, mas tem esse lado por trás. É bonito, mas as coisas por trás. A reforma vai acontecer justamente no século XVI, início do século XVI. Por trás da reforma havia o desejo de independência religiosa de cada Estado. Como eu falei para vocês, o Sacro Império Germânico, o desejo era de independência. Quando falava de mandar um dízimo para a igreja de Roma para ajudar alguma coisa, não, vamos nos separar porque cada igreja, cada reino fica com seu dízimo. A ideia era essa. Havia também o desejo legítimo de superação da fé como apenas exercício de devoções populares. Vocês sabem me citar alguma devoção daquela época? As mais contestadas? A venda de indulgência. Venda de indulgência. Ou seja, para ser perdoado eu tenho que pagar, comprar o meu perdão. A questão da devoção das relíquias. As pessoas colecionavam relíquias naquela época, era um absurdo. Já que você não tinha uma vivência de fé, você precisava de objetos para se apegar. Então você tinha muito a questão das relíquias. Aí vai, peregrinações, tudo que é objeto que aparecesse sagrado, as pessoas iam atrás. Iam fazer peregrinações enormes para alcançar uma graça
Isso não mudou muito, continua até hoje. Isso não mudou muito. Mas a fé se resumia nisso. E a fé é só isso? Não. Então havia uma contestação legítima nessa época, que a fé não fosse só isso. Com intenções religiosas honestas, alguns reformadores protestantes, influenciados pelo Estado, acabaram se separando da fé católica. Os Estados começaram um massacre a quem permanecesse fiel ao catolicismo. Essa parte nem todo mundo conta, pelo menos quando eu estudei história eles me contavam. Não só os protestantes se separaram do cristianismo, como começaram a matar quem fosse católico. A gente tem entre mortos famosos, por exemplo, Joana d'Arc, que acaba sendo morta por causa disso. Joana d'Arc, entre outras questões, ela foi, claro, questões de poder até na França, entregam ela para a Inglaterra, que já era anglicana, e sendo católica, ela é morta na Inglaterra. Ela foi entregue à morte, porque na Inglaterra não podia ter católico. Aliás, a igreja anglicana começou assim. O rei queria se casar pela segunda vez, e depois, mesmo o segundo casamento, não deu certo, viu? Henrique VIII. Ele queria se casar de novo, o bispo disse que não podia, ele tinha que rever isso daí. Ele pega e autoproclama-se líder de uma nova religião, o anglicanismo. Só que aí foi o seguinte, ele chegou para os padres e bispos: vocês se tornam anglicanos ou morrem? Alguns foram mortos. Thomas More vive nessa época, né? Só que ele era advogado. Ele preserva a sua fé. Advogado, trabalhava na corte e, sob apelo da família e de todo mundo para que ele negasse a sua fé, ele fica firme na sua fé e é morto pela corte britânica por causa disso. E tem tantas outras histórias. Então, mas percebam, alguém de vocês assistiu o filme Lutero? Assisti uma vez. Foi a última. A última versão do filme Lutero até que está bem contado os relatos. Tem frases ali que foram tiradas de livros de história da igreja, livros católicos. Está muito bem montado. A única coisa que não colocaram direitinho foi que colocaram como se o rei da Alemanha fosse um coitadinho que não soubesse de nada. E na verdade, quem estava manipulando tudo por trás era o rei da Alemanha. Essa era a questão. E para quem assistiu o filme, se lembrar, vai ver, Lutero não queria se separar do catolicismo. Ele queria uma renovação do catolicismo. Mas quando ele volta, ele já encontrou toda uma revolução armada e não tinha mais como voltar atrás. Ele praticamente foi pego numa armadilha. Porque os anseios daquela época eram de independência. Então a reforma toda acontece assim. E também, padre, acho que também tinha a parte econômica, né? Porque a igreja condenava a usura, que era o lucro, né? E os reis tinham muito comércio. Aí eles falam assim: não, como é que a gente não vai cobrar juros dos caras? Aí a gente funda uma região brasileira, inclusive na teoria da. Embora esse não era o forte naquele tempo, não, mas. Da teoria da superioridade, né? Essa teologia ela vem bem depois. Pouco depois acontece o Concílio de Trento, né? Que não foi só uma retaliação da igreja, não foi só por medo dos protestantes. É claro que a maneira como aconteceu, tão violenta a reforma, é claro que assustou. Agora, a igreja já estava nesse processo de repensar a sua fé. Já estava no limite a questão dessa dominação dos impérios sobre a religião católica. Então
foi o primeiro passo para tentar rever tudo isso, mas com um certo temor, porque havia muita agressão, muita violência contra os católicos em muitos países. Uma parte aqui, os descobrimentos acontecem justamente entre fim do século XV, a maioria século XVI e XVII. Dentro desse espírito renascentista e do domínio do governo secular, os descobrimentos obrigaram a repensar o lugar do homem no universo. Por quê? O centro do mundo não era a Europa. Perceberam que o mundo era maior do que isso. Foi um repensar do homem no universo e, por outro lado, repensar o lugar da igreja também. E, nesse sentido, enquanto missionários viam nos descobrimentos uma oportunidade de evangelizar, os governos viam uma oportunidade de escravizar pelo uso da religião. Enquanto os missionários iam com boa intenção, mas quando chegavam os governos lá, queriam escravos. Aqui no Brasil foi assim. O governo português só queria saber de escravizar. Pouco estava interessando se os jesuítas estavam evangelizando ou não. E um filme que realmente assusta, é forte, mas conta o relato justamente de algumas chamadas redenções, que eram missões no sul do país, divisa com o Paraguai, é aquele filme A Missão, com Robert De Niro. O livro é um filme bem forte, mas está bem realístico. Já não é tão novo assim. Mas, claro, o tempo passa, a igreja consegue. O tempo passa, a igreja se sustenta. Já estou com sono aqui já. Agora, na verdade, a gente está pulando do século XVI. Primeira grande marca, posso citar para vocês, a Revolução Industrial aconteceu quando, vocês lembram? Século XVIII. Quem falou século XVIII? Opa, parabéns. Obrigada. Eu já fiz o Enem. Engraçadinho. Já pegou tudo. Na verdade, a gente sai ali de final já do século XV, início de XVI. No século XVIII a gente encontra outra questão. A igreja vinha tentando sobreviver, mas não estava fácil. E a igreja se depara com um novo momento pós-revolução industrial. Um outro momento que marca bastante. Após a revolução industrial e nova ordem social decorrente dos novos meios de produção, muitas revoltas começaram a acontecer, movidas por busca de poder de alguns, os burgueses querendo seu espaço, perda de outros, a aristocracia perdendo seu espaço, revoluções, a gente vê brigas acontecendo para tudo que é lado. A igreja, que em geral se mostrava submissa aos estados até então, de tanto que já tinha apanhado, ela, para evitar mais confrontos e mortes por perseguição religiosa, foi obrigada a repensar seu papel. Eu destaco alguns aspectos que a igreja começa a repensar a si mesma a partir dessa revolução. Durante o final do século XVIII e início do século XIX. Posicionar-se quanto aos novos países independentes e as ditaduras. Ir em defesa dos trabalhadores e classes sociais oprimidas. Repensar o papel do leigo e do clero na sociedade e nas missões. E repensar a maneira de evangelizar e catequizar, superando aquele ensino apenas de doutrina. Porque a igreja, quando fazer catequese, no período todo de missões, durante o século XVI, XVII, estava sendo basicamente passar doutrina. Então é rever tudo isso. No século XIX, acontece o que na igreja? Quase fim do século XIX, Concílio Vaticano I, mas que é interrompido às pressas
Eles tiveram que parar o concílio no meio por causa da Guerra Mundial. Eles estavam saem os bispos, cada um para sua terra, por causa das invasões, e todo esse processo que já estava começando a repensar a igreja lá no século XIX teve que ser interrompido. Só foi retomar esse processo depois da Segunda Guerra Mundial, que aí teve um tempozinho de calmaria para daí parar para pensar de novo. Mas isso tudo a igreja já estava querendo repensar no século XIX. Só que as guerras deixaram. E o Napoleão entra no Vaticano, saqueia a biblioteca do Vaticano, incendeia boa parte inclusive dos bens culturais da igreja. Foram tudo resultados da Primeira Guerra Mundial. Napoleão. Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial. Napoleão. Estou trocando alguma coisa? Não foi, tá? Napoleão Bonaparte. Napoleão I. E depois você. Depois eu ia só três. Napoleão. Mas a parte estava me batendo ontem. Bonaparte já tinha encaixado. Qual? Qual? Foi o Só fazendo uma parte, porque o Brasil ele passa por esse processo de império para a república também no século XIX. Durante o Brasil Império, na teoria, havia um tratado de padroado com a igreja. O Brasil manteria os padres e templos em troca do apoio da igreja e vir mais padres. Isso é da teoria. Na prática, Portugal só queria apoio da igreja sobre a exploração do Brasil e da escravidão. A oposição contra as injustiças culminaram numa perseguição feroz do Marquês de Pombal e a extinção da Companhia de Jesus. Os jesuítas foram extintos por causa da oposição da igreja à prática de Portugal. A catequese ela era limitada aqui no Brasil a ensinar o português, principalmente no caso dos índios e negros, para escravizá-los, e um pouco de doutrina e devoções. A tática era, se você batizasse, eles seriam obrigados a obedecer ao rei, porque o rei se dizia católico. Então você batizava para oprimir, e não para tornar filho de Deus. Então a iniciativa dos batismos era um batismo para manipular mesmo as pessoas. Portugal não cumpria a sua parte no acordo e proibia a vinda de bispos para o Brasil. A igreja não podia cobrar o dízimo no Brasil, uma observação. O governo português não sustentava os padres, não mantinha ninguém e a igreja era proibida de cobrar o dízimo. Como é que mantinha a igreja? Só por doações. E daí começou muitos padres serem obrigados, inclusive padres e congregações, a arrumarem outros meios de sustento, porque não tinham como se sustentar. Não tinha o sustento nem do governo português, não podia vir de fora e não podia cobrar dízimo. Belo desafio, né? E ainda eu queria cantar para levar para embora. Levando dinheiro, ouro. Assim, os portugueses. E antigamente também não tinha muito padre brasileiro, né? Eu lembro que era criança. Os padres não eram brasileiros. Eu lembro. Mas a maioria que veio ainda veio no finzinho do século XIX. Sei que meu irmão, quando fez catequese, ele não entendia o que o padre falava, nem o padre não entendia o que ele falava. Então, para ele, não fazia nada a catequese, o padre ganhou o puxo. Catequese ele se reformou com aquela primeira comunhão dele, de jeito nenhum. Eu falei, não valeu, porque ele não entendeu nada, o padre não entendeu nada. Em geral, esse
o imperador aqui no Brasil dissesse não quero fulano, não podia ser o fulano. E às vezes o pior, né? Situações que o imperador dizia eu quero fulano. E acontecia aqui no Brasil isso no período do Império. Aconteceu. Brasil República. Junto com a proclamação da República e na sequência as ditaduras, a Igreja teve inúmeros bens confiscados. A primeira atitude do governo na proclamação da República com relação à Igreja foi confiscar um monte de igrejas. Confiscou igrejas inteiras, mosteiros inteiros. Não foram só bens. Inclusive ali onde fica o corpo de bombeiros, na Praça Clóvis, lá da Sé, era um grande mosteiro. O governo saiu confiscando muita coisa. Se tornou proibido trazer direções do Papa para a Igreja no Brasil, sem o aval do governo brasileiro. Na prática, a Igreja do Brasil tinha que seguir a linha do Vaticano, que a Igreja falava, só de modo clandestino. Não podia vir as cartas, os comunicados do Papa para a Igreja do Brasil. Era tudo supervisionado. No fim do século XIX, o Brasil não podia formar padres e ainda teve um golpe do governo que durante alguns anos o Brasil não pôde trazer padres de fora. No início da República a coisa foi assim. Não podia formar padres e não podia trazer padres de fora. Que situação, né? No início do século XX ainda só havia 7 dioceses no país. Imagina só 7 bispos para dar conta do país inteiro. Porque o Brasil, mesmo que a Igreja com a República pudesse dividir em dioceses, não podia trazer bispos. Então não tinha como criar as dioceses. Então foi o primeiro sufoco. Isso foi sendo superado com pouco. Demorou alguns anos, não me recordo agora com certeza se é década de 20 ou década de 30, já foi 1920 ou 1930 já tinha conseguido multiplicar para 20 dioceses. Mas essa multiplicação de dioceses no Brasil é algo recente na nossa história. Nós não tínhamos. Com a ditadura, não podiam acontecer reuniões e não podíamos falar sobre muitos assuntos. Assim, até a década de 80, a catequese era a mesma do século XIX. Ensinar doutrina, ensinar alguma piedade popular. Não se podia falar do papel do leigo, não se podia falar do papel da igreja, ou não se podia cobrar a sociedade. Essas catequeses eram proibidas no Brasil. Inclusive tínhamos depois, quando veio o AI-5, os agentes do governo que saíam gravando as catequeses, gravando homilias e prendendo padres, prendendo quem desobedecesse isso. A gente não podia falar de inserção social. Agora, como falar de papel do leigo, como falar de uma evangelização aberta se você não podia falar da minha vida na sociedade? Então, até a fim da década de 80 não podia. Está aqui as portas. Então, estamos quase chegando no final. Concílio Vaticano II, 1962, que começa a valer, conclui-se em 65, 66, é o último documento. Com o fim das guerras mundiais, a Igreja pode se reunir para repensar sua ação no mundo e dar espaço para a nova evangelização. Era o desejo já do Vaticano I, de longa data. No Brasil, por causa da ditadura, os pontos mais importantes desse concílio só puderam ser debatidos aqui no Brasil no fim da década de 80. Como o papel do leigo na igreja, na sociedade, na política, ação pastoral social da igreja, só depois.
tardio. E nesse tempo praticamente não vimos nada, né? Chegamos diante do ano da fé. Muito do que foi discutido no Concílio Vaticano II ainda não foi colocado em prática até hoje. Muito. Até havia-se os bochichos e bastidores na igreja, né? Vai acontecer o Vaticano III. Aí todo mundo, os bispos, todo mundo dizia: mas como vai fazer o Vaticano III se nem o segundo a gente pôs em prática? O Papa Bento XVI ele teve a sensibilidade, percebeu a necessidade de reiniciar o processo passo a passo. E, para começar pelo principal, o primeiro passo, o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Quando ele chama ao ano da fé, ele chega à conclusão de que, como vamos ser missionários, como é que a gente vai querer a ação do leigo no mundo, que era o enfoque do Vaticano II, se esses leigos não passaram por uma evangelização mais viva, se esses leigos não sabem de fato o seu papel? Como fazer isso sem conversão, sem uma adesão a Jesus Cristo? É essa a preocupação do Papa Bento XVI. Para que um leigo assuma seu papel na missão da igreja, é preciso que haja uma verdadeira conversão. Duas frasezinhas marcantes do Bento XVI, né? Ninguém dá a vida por uma ideia, mas por uma pessoa. Ninguém vai dar a vida por uma ideia bonita, por uma ideia social, por um projeto. Vai dar a vida por uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, né? E a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Outra frase marcante dele. Proselitismo é o quê? Eu fazer caridade para convencer os outros a virem para a minha religião. O prosélito é aquele que passa a participar de outra religião porque foi convencido por algum meio, né? E, em geral, esse termo é usado com a caridade. Eu dou a cesta básica para convencer a pessoa a vir para a minha igreja. Faço isso para a pessoa, para convencer a pessoa a vir para a minha igreja. Não, o Papa Bento XVI falou: não é assim que a igreja cresce. É por atração. Como é que a gente se sente atraído por alguma coisa? O encontro pessoal do CPP. Meninas, como vocês se sentem atraídas por um rapaz? Quando é bonito. Ele tá perguntando, é bonito. Quando ele tomou da inteligente, coração, né? Tem um bom coração, inteligente. Só seriologistas olham. Agora, Eu tenho bom coração. Tem certas coisas a gente não pode dizer. mas é aí que está. O Papa Bento XVI ele fala: a igreja tem que crescer por se sentir atraída por uma pessoa. E a pessoa é Jesus Cristo. Se sentir atraída por amor. Quando a gente cresce por amor, uma resposta de amor a Jesus Cristo, não vão ser as ideias da igreja, os projetos da igreja que vão fazer a igreja crescer. Essa é a palavra-chave de Bento XVI. Hoje, o momento que a gente vive na nossa igreja, para falar de atualidade, nós estamos correndo praticamente atrás do prejuízo, né? De séculos e séculos de falta de evangelização, de catequese. Aqui no Brasil, não podemos ter catequese até a década de 80. Quando eu fiz catequese, era na base de provinha. Tinha que decorar as coisas e fazer provinha. Né? De vocês foi assim? Opa! Como assim? Ou seja, hoje nós estamos vivendo um momento de uma nova evangelização. Por que Bento XVI chamou a isso? Ele viu que ele já estava de idade, que a igreja precisava dar esse passo, e aí o detalhe, ele participou efetivamente do Concílio Vaticano II, ele esteve lá no Vaticano II, trabalhou efetivamente, foi ele que escreveu o Catecismo da Igreja Católica, e a proposta dele, eu não citei aqui, mas na época de João Paulo II, você
Vocês lembram na virada do ano 2000 o que a igreja fez? Para que acabar o mundo aquele dia. Não, o que a igreja fez? Isso é milenarismo. Na virada do ano 2000, a igreja fez um grande projeto chamado Rumo ao Novo Milênio. Um projeto que se dividiu em 4 anos de trabalho. Que a igreja deveria de pegar cada ano, pensar em uma pessoa da Santíssima Trindade, o 4º ano, que era o ano 2000, celebrar a Trindade. A ideia, quem montou esse projeto foi o Ratzinger. O cardeal Ratzinger montou esse projeto. Só que na cabeça dele, isso foi o que ele mesmo falou, tá? São palavras dele para a congregação da doutrina da fé, né? Que eu tive a oportunidade de ter uma palestra diretamente com um dos padres da doutrina da fé. E ele pegou e falou que o Bento XVI chamou eles e falou: no ano 2000 era para ter acontecido isso. A igreja, com humildade, reconhecer: nós não conhecemos nossa fé, nós não conhecemos Jesus Cristo de verdade. Nós precisamos parar para ter esse reencontro com Deus e, a partir desse reencontro, fazer acontecer o que o Vaticano II pede. Só que no fim das coisas, a coisa do Igringolô não funcionou muito pelo mundo inteiro. Basicamente, o que marcou o jubileu do ano 2000 foram as grandes celebrações. E não a humildade de reconhecer: precisamos crescer na fé. Então, quando ele viu que ia se aposentar, ele, antes de tomar essa medida, ele chamou o povo a viver o ano da fé. Que é o quê? Conhecer. Nós não conhecemos a Deus direito ainda, não conhecemos nossa fé direito. Precisamos pedir essa graça para Deus para renovar nossa fé. E a última Jornada Mundial da Juventude, da qual vocês participaram, fez parte desse projeto de reaprender a fé, de dizer um sim profundo a Jesus Cristo que nos faça caminhar motivados por amor a Deus. Todo esse projeto de Jornada Mundial da Juventude que vocês estão vivendo agora é motivado por esse projeto. Então é um momento novo da igreja, de tentar recuperar tudo isso que a igreja perdeu. Acho que isso talvez tenha ficado marcado, né? Durante a história. A igreja foi jogada de um lado para outro, foi jogada de outro lado para outro. Mas a evangelização mesmo é isso. Muitos santos surgiram por causa da sua experiência pessoal, mas em termos gerais de evangelização, a igreja ficou parada, com exceções. Em muitos lugares do Oriente tem um período da história no Oriente, a igreja no Oriente chegou a fazer a chamada Vigília dos 100 anos. Ficaram 100 anos rezando para que nós no Ocidente nos convertêssemos. Então, o cristianismo continuou, mas a evangelização precisa acontecer. Não sei se tem dúvidas, comentários. Fiz tudo às pressas aqui, né? Se teve alguma falha, peço perdão pela falha. Mas só uma vontade de mostrar que Jesus Cristo realmente ele permeia toda a história da igreja com sua presença, porque do jeito que a igreja foi manipulada, usada, tudo que aconteceu com a igreja, só nesse pequeno panorama que passou para a gente consegue perceber que Jesus Cristo está conosco. E é a única instituição que continua de pé nos 2000 anos. Com tudo que sofreu, com todos os ataques, com tudo isso, é a única instituição que permaneceu. Só isso a gente vê a presença de Deus. Sim, perfeito.